Vamos falar sobre aquilo que a gente estava comentando lá do capitalismo. Sim. Bem, essa semana, no discurso da União nos Estados Unidos, o presidente Biden disse que daqui para frente todos os materiais utilizados nas construções de infraestrutura de todo o país terão de ser produzidas nos Estados Unidos. Então, do prego ao concreto, da fibra ótica à fiação elétrica, toda obra de infraestrutura americana será feita com materiais americanos. Ou seja, é uma coisa que a gente chama em mercado de reserva de mercado. É uma coisa que a gente chama em economia de reserva de mercado. Que o Brasil teve uma recente experiência com isso, que foi durante o governo Dilma na Petrobras, na qual o Brasil decidiu que só faria extração de petróleo utilizando tecnologia brasileira e acabou se tornando pouco lucrativo e gerou certos impactos na empresa. É uma forma de protecionismo, é uma forma de garantir que haverá um mercado para a indústria, ainda que a possibilidade de importação seja mais eficiente, mais barata, mais lucrativa, mais rápida. E tem seus benefícios e malefícios. Os malefícios são, obviamente, a ineficácia da economia americana. Só que, por outro lado, garante uma segurança, talvez muito grande nesse momento, contra a dependência de países com que os Estados Unidos possa se ver em conflito. Eu não sou norte-americano, então não vou ficar dando palpite dizendo que eu acho que está certo ou está errado. Mas eu acho um decurso de se esperar. Os Estados Unidos está, todo mundo sabe, há muito tempo perdendo competitividade frente a empresas de outros países. Os Estados Unidos já tem uma dependência industrial muito grande. Tudo isso precariza a situação dos Estados Unidos enquanto poder global maior, né? Então, assim, se os Estados Unidos quer manter a sua liderança enquanto poder global, os Estados Unidos têm que ter uma indústria muito forte. E o único jeito de você ter uma indústria forte nesse momento é você segurar a competitividade. Entendeu? Então, esses movimentos de você se abrir para a competitividade internacional ou você segurar para a competitividade nacional são políticas de Estado que são feitas tendo em vista circunstâncias concretas, que é o grande problema dos liberais aqui do Brasil. Motivo pelo qual o MBL se afastou desse liberalismo de cartilha. Porque as pessoas aqui elas não têm essa sutileza. Então, como elas têm ideias paradigmáticas, o que elas pensam? Não importa a circunstância, o que interessa é isso aqui. Porque tem essa regra aqui, quase que a priorística, você tem que aplicá-la a ferro e fogo. Acontece, meus senhores, que se você olhar bem os modelos econômicos que são fornecidos pelo Hayek, pelo Mises, todos eles supõem um enfraquecimento muito grande do poder do Estado sobre a nação. Por exemplo, Mises concebe um mundo sem Estados-nações. Eu estava comentando com o Ian. Tanto Hayek, quanto Mises, quanto Popper foram membros de uma sociedade, a Sociedade Montpellier, sociedade famosa, na época que eles foram membros, que era uma sociedade com teses que a gente pode classificar de globalistas, entendeu? Então eles concebem a maximização da eficiência não tendo em vista a questão do desenvolvimento nacional, mas sim tendo em vista o consumidor final, entendendo a relação ali como relação de produção, relação de maximização de eficiência e o consumidor final. Quando você está no poder, você é um governante, é necessário lidar com outras questões. Você precisa lidar com a posição do seu país diante do cenário, sabe, que pode ser catastrófico. Por exemplo, se os Estados Unidos entram numa guerra, se a Guerra Fria, que já está se configurando com a China, se torna mais quente, os Estados Unidos não podem ficar dependendo da China. É o mesmo caso do Brasil. Por exemplo, o Brasil depende para a sua exportação da China. Imagine se o Brasil, numa Guerra Fria mais dura, se alinha com os Estados Unidos e a China começa a cortar coisas do Brasil. Acabou o Brasil. Dá um mês, o Brasil já era. O agro entra em colapso, a balança comercial entra em colapso por consequência e acabou tudo. Bem, eu acho que tem dois componentes. Primeiro eu quero só dizer ao nosso produtor que eu já li a placa que ele escreveu. Muito bem. Em segundo lugar, tem um componente eleitoral na decisão do Biden que é... Bem, o Partido Democrata Americano ele depende de votos para continuar vencendo a eleição do pessoal que trabalhava na indústria e que estava votando republicano há algum tempo. O Trump ganhou com muito voto de trabalhadores da indústria, num certo eixo ali de estados americanos. E é muito importante, vital para o Partido Democrata manter esse eleitorado que ele recuperou na última eleição. Portanto, essa decisão é muito animadora para estes estados onde ele necessita de votos. Mas, para além do componente eleitoral, de fato, existem ameaças geopolíticas envolvidas na decisão.
Recentemente o mundo ficou um tanto estagnado depois com o Covid, em parte porque tivemos o que se chamou de interrupção da produção de chips, né? Teve uma redução drástica da produção de chips no mundo. Isso se deu em grande medida porque todos os chips de celular, praticamente todos os chips de celular do planeta Terra, são produzidos por uma única fábrica no mundo, chamada TSMC, se não me falha a memória, que fica em Taiwan. E logo após esse problema se tornar mais patente, mais visível com o Covid, os Estados Unidos decidiu então fazer um plano gigantesco comercial de desenvolver fábricas de chips da Intel nos Estados Unidos, na Europa, em diversos outros polos do mundo, para que uma crise geopolítica ali em Taiwan, que é um lugar muito ameaçado pelos interesses políticos chineses, não pudesse interromper o progresso tecnológico e da economia americana quase como um todo. Já imaginou se a fábrica para de produzir chips por um ano e o mundo fica realmente com shortage supply de celulares, shortage supply de todo tipo de componente eletrônico necessário no qual vai chip? Então tem esses dois componentes gigantes envolvidos nessa decisão. Só que a questão que se coloca, acho que o que o Ricardo apontou nós estamos vendo nesse grande plano geográfico geopolítico do mundo, duas categorias de futuro. Uma é você ter empresas crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo sob o controle estatal, direto ou indiretamente, como se dá no caso chinês, e uma alternativa que se verifica nos Estados Unidos de você ter esses grandes conglomerados que já são muito maiores do que Estados-nações economicamente e não param de crescer proporcionalmente a Estados-nações, podendo ter economias internas tão poderosas que suas decisões são mais influentes sobre o destino do país do que as próprias decisões do governo. O que podemos verificar talvez com decisões da Apple, do Google, etc., que são muito impactantes para a vida de todos os cidadãos mundo afora, não só no próprio Estados Unidos. Então qual é o futuro mais interessante? Um futuro no qual exista um controle do governo sobre essas grandes companhias, ou um futuro no qual essas grandes companhias cresçam tanto e tanto e tanto que elas se tornem majoritárias, digamos, nas decisões dos rumos de uma nação? Assim, pra mim esses dois futuros são futuros distópicos e medonhos, né, terríveis, porque se você olha o sistema chinês, basicamente há um partido que tem 90 a 100 milhões de membros, tenho noção do tamanho do Partido Comunista Chinês, e que é o mesmo partido de Mao Tse Tung, fundado lá atrás, fizeram uma revolução sangrenta em 1949, estão aí até hoje, e é um partido de alta eficiência, no sentido de que os seus melhores quadros são muito, muito preparados, inclusive os analistas pró-China, como por exemplo o professor Kishore Mubabani, que é um analista de toda a geopolítica asiática, e ele tem posições assim, pró-China bastante significativas, diz que a China está reconstruindo, já há alguns decênios, o novo mandarinato. Então você tem um novo mandarinato chinês, onde as nomeações do Partido Comunista Chinês são nomeações, muitas delas, baseadas em mérito e capacidade. Então você tem um partido altamente capaz, que executa um controle autocrático sobre a sociedade muito grande, que executa um controle sobre as empresas muito grande, até porque em todos esses boards, né, de diretores de empresa, das pessoas que tomam as decisões empresariais na China, sempre tem gente do Partido Comunista. Né? Então essas empresas elas estão penetradas por dentro pelo partido. E aí você cria um poder político assim que abafa a própria liberdade derivada da liberdade de comércio, da liberdade de iniciativa empresarial. Eu não acho isso uma coisa boa, acho uma coisa bem ruim. Por outro lado, se você imaginar grandes conglomerados empresariais e industriais que não prestem nenhum tipo de justificação ao Estado, o que você está fazendo? Que tipo de coisa que você está imaginando? Você está imaginando o seguinte, você está imaginando que existe uma estrutura burocrática do Estado que ela não é eleita, que é a estrutura básica burocrática. Mas você tem uma estrutura que é eleita. As pessoas que estão no parlamento, os chefes dos executivos, governadores, prefeitos, presidentes, essa galera é eleita. Essas pessoas elas estão responsáveis por tomar decisões que levam em conta o interesse, em tese, de toda a sociedade.
naquele modelo aristotélico lá do bem comum. Mas claro, isso é uma idealização, não é assim que acontece. Mas em tese é isso aí. Então você tem, por parte dessas pessoas, diversos fenômenos ali associados. Primeiro, elas são sujeitas à pressão, então pode haver um movimento de pressão popular e pode estar emparedando certos políticos, afinal de contas eles precisam de voto. Então existe como você exercer pressão popular. A segunda coisa é que existem estruturas legais da democracia que não permitem que os caras que estão imbuídos dessas posições tomem quaisquer decisões ou façam qualquer coisa. Eles têm limitações ali claras. E tudo isso vai se desvanecendo muito quando você transfere o poder da arena política, da esfera pública política, para a decisão pessoal de um magnata. Mas os magnatas podem fazer o que quiser. A gente viu em toda esse imbróglio em torno das redes sociais o que esses caras fazem, o que essas big techs fazem. Assim, o Senado americano teve que convocar o Mark Zuckerberg para fazer uma auditoria sobre as decisões políticas do Facebook, porque havia decisões políticas ali absolutamente enviesadas em termos ideológicos, ou seja, suprimindo contas de conservadores, impedindo os conservadores de falar, tirando os meios, né, de comunicação. E isso só das big techs, fora de todo o resto, fora de todos os outros setores empresariais. Então a ideia desses conglomerados assumir o controle da sociedade é uma coisa pavorosa. E aliás, tenho visto uma ideia muito próxima do Curtis Yarvin, do Mencius Moldbug. Que vai sair um documentário desse cara no Clube MBL. Por isso que vocês têm que entrar no clube. Ó, só tem 3 pessoas. Vamos ver se a gente sobe e põe 7 pessoas aí. Não é interessante que quase todas as distopias futuristas, desde Blade Runner, todas colocam os conglomerados como os futuros governos? Exatamente, dá pra lembrar vários. Não, vários. Clube da Luta, Blade Runner. Queria fixar aqui o mandarinato, que para quem não conhece a história da China, ele é de fundamental importância para o governo chinês, porque desde essa antiguidade, porque ele tinha uma forma muito especial que era mais eficiente do que os sistemas europeus. Bem, na Europa você tinha uma aristocracia hereditária e um reinado hereditário, em boa parte dos países. Na China acontecia da seguinte forma: você tinha o imperador hereditário, só que a maior parte da burocracia chinesa se dava por o equivalente a um concurso público. Era o concurso público mais difícil da história. Então eram homens que eram selecionados desde a antiguidade pelas suas capacidades para gerir o governo. E o que garantia a estabilidade do país era a linha hereditária apenas do imperador, mas não de toda a burocracia, o que tornava o sistema muito mais eficiente do que o do resto das nações asiáticas. E sempre foi um grande diferencial chinês que hoje em dia parece estar sendo resgatado. O que nitidamente é muito favorável ao desenvolvimento do país, pelo menos me parece. O Kishore Mahbubani, ele fala o seguinte, ele diz que o Partido Comunista Chinês deve ser entendido como o partido da civilização chinesa. Sim. Porque, de alguma maneira, é um partido que... Eu não digo que abandonou, de forma alguma o Partido Comunista abandonou o ideário socialista. Os documentos oficiais do partido, e houve recentemente um congresso grande do partido, os documentos oficiais eles são explícitos em falar que a China está num processo socialista, que é a nova etapa. Eles não abandonaram jamais o horizonte marxista, não. No entanto, é um partido que ao longo do tempo, desde o início, na verdade, foi se confundindo com esse esforço... tomou para si o esforço de restaurar a grandeza da civilização chinesa. Eu acho que essa é a expressão adequada, né? A China, que é possivelmente a maior civilização viva do mundo, né? Uma civilização de continuidade aí, literalmente milenar, passou um século XIX muito apertado, houve guerra do ópio, houve confusão, a China foi humilhada pela Inglaterra, né? E com a ascensão primeiro dos nacionalistas, com Chiang Kai-shek, depois dos comunistas, há um horizonte de restauração dessa civilização, de restauração da grandeza dessa civilização. Então eles estão investindo nisso. O que eu acho que nós aqui temos que defender para o Brasil, porque também já não tem como fazer nada para o mundo, nós temos que defender para o Brasil a formação no Brasil de um movimento de massas, que forme uma massa crítica, capaz de entrar nas instituições e representar bem o nosso ideário dentro das instituições
E por meio das instituições e junto com a pressão dessa própria massa, a gente vai modificando a estrutura social e política do país. Porque é muito evidente que, do jeito que as coisas estão, nada será resolvido. Aquelas análises que o Renan faz repetindo sobre a oligarquia, o voto comprado, isso tudo é verdadeiro. Sabe? Você tem uma oligarquia, você tem voto comprado, você tem interesse do capital. O Brasil se encontra, aliás, numa situação bem delicada, porque a nossa burguesia é dependente do Estado, né? É uma burguesia muito dependente do Estado. Ao mesmo tempo, o Estado não é forte o suficiente para ir de encontro aos interesses da burguesia. Você tem que sempre estar acomodando ali o capital. A gente vê que a burguesia brasileira é composta em alta burguesia, em grande maioria de fraudadores, de ladrões, essa é a verdade. Já acabamos de ver um escândalo, já citei isso no nível, vou repetir, a gente viu um escândalo de desvio de 20 bilhões de fraude, não desvio, de fraude de 20 bi nas lojas americanas. Entendeu? Que é de propriedade do grupo burguês brasileiro mais poderoso que existe, que é aquela trinca do Sicupira, do outro cara, do Lema e do terceiro lá. Então, assim, isso aconteceu no nosso país agora. Isso não revela algo sobre o capitalismo brasileiro, isso revela muitas coisas sobre o capitalismo brasileiro, senhoras e senhores. E eu não tô querendo dar aqui uma de esquerdista, né? Já tava falando que os caras de esquerda estão lá no flow, mas não é, mas isso é uma realidade. Então, o único jeito de você equilibrar a situação é criando um movimento político muito poderoso que adentre as instituições e daí pra frente passe a envergar o braço de todos os interesses. Ou seja, se a gente vai envergar o braço do sindicato, a gente vai envergar o braço do patronato. Ao mesmo tempo, equilibrando as coisas. Que foi a fórmula, por exemplo, do Theodore Roosevelt, nos Estados Unidos.